Caros alunos, essa é a primeira aula de construção e análise de algoritmos do semestre 2020.2 da UFC. Deixa eu começar apresentando aqui a principal bibliografia do curso, é o livro Algoritmos, Teoria e Prática, de Cormen, Lyserson, Rivest e Stein. Aqui seguindo pela página da editora, né? Essa aqui é a página da editora, tem até o preço aqui e tudo mais. É um livro com mais ou menos 944 páginas, exatamente, na verdade, né? É um livro bem grosso, né? Por isso que é considerado a Bíblia de algoritmos. Também, seguindo aqui a página da editora de outro livro importante, o livro Algoritmos, é um livro mais fininho, de Dasgupta, Papadimitriou e Vazirani, são três caras bem fortes aí na área de computação. É um livro menorzinho, 336 páginas, mas também é um livro muito bom, como se fosse um resumo do Cormen. E temos aqui também um outro livro que será usado na disciplina, que é o livro Introdução à Teoria da Computação, de Michael Sipser, aqui também da página da editora, Cengage Learning, né? 488 páginas, mas não será usado todo o livro, mais a parte de NP Completude, mais para a terceira prova da disciplina, ok? Perfeito. Deixa eu mostrar aqui a página da disciplina. Aqui é a minha homepage, www.liaufcbr/Houdini. Aqui tem cursos e disciplinas, segundo semestre de 2020. Né? Então, você clica aqui em construção e análise de algoritmos. Temos aqui algumas informações básicas, né, da disciplina. Então, plano de aula, ainda está em construção, né? Não está tudo preenchido. Aqui as videoaulas, o link da playlist no YouTube, as notas, né, e o gráfico das notas, quando tiverem. Aqui a lista 1 de exercícios, né? Aqui alguns códigos em C++, que vão ser muito importantes, da resolução, da lista de exercícios, que der para implementar, né? Preferi usar em C++, a lista 2 e a lista 3, tá? Aqui é a ementa da disciplina, com alguns slides importantes, tá? À medida que a matéria for sendo dada, a gente vai usar esses slides aqui. O livro principal, o livro texto, a bibliografia, né? Como eu falei, o Cormen, Lyserson, Rivest e Stein também, Algoritmos, Teoria e Prática, não é mais a editora Campos, agora é a editora LTC, tá? E aquele outro livro que eu falei, Dasgupta, Vazirani e Papadimitriou, o livro Algoritmos, editora McGraw-Hill. Alguns livros adicionais, como eu falei, o Sipser aqui, Introdução à Computação, né? E alguns outros livros de construção e análise de algoritmos, tá? Nós vamos usar bastante algumas transparências do professor Paulo Feofiloff, do IMUSP, que me cedeu gentilmente há um tempo atrás, alguns anos atrás. Então, vou utilizar muitos dos seus slides, ok? Perfeito. Vamos começar aqui com os slides do professor Paulo Feofiloff. Aqui já é o agradecimento ao professor Paulo Feofiloff, do IMUSP. Aqui uma frase tirada do livro do Cormen, que a gente vai chamar muitas vezes de CLRS. Tá? Uma base sólida de conhecimento e técnica de algoritmos é uma das características que separa o programador experiente do aprendiz. Com a moderna tecnologia de computação, você pode realizar algumas tarefas sem saber muito sobre algoritmos, mas com uma boa base em algoritmos, você pode fazer muito, muito mais. Tá? Ok? Então, aqui um comentário que eu coloquei, ó. É bem sabido que entrevistas de grandes empresas como Google e Microsoft focam muito em conhecimentos teóricos e que funcionários com sólidos conhecimentos teóricos conseguem subir na carreira mais facilmente. As tecnologias de computação mudam muito com o tempo e muitas empresas trabalham com linguagens de programação pouco conhecidas. Basicamente, quem for funcionário vai aprender só quando chegar na empresa, né? Quem tem sólidos conhecimentos teóricos consegue se adaptar bem a quaisquer mudanças tecnológicas, né? Muitos algoritmos estudados aqui, nessa disciplina, são clássicos da década de 50, que ainda são usados porque são os melhores algoritmos existentes. Por exemplo, os algoritmos de menor caminho, como o Dijkstra, o algoritmo de Floyd, o algoritmo de árvore de custo mínimo, né, o algoritmo de Prim, Kruskal, árvore geradora mínima, né? São todos da década de 50, 60 que nós vamos aprender aqui. Quem sabe esses algoritmos, né? Quem consegue aprender esses algoritmos, pode implementar em qualquer linguagem, né? Isso aqui independe da tecnologia. A teoria da complexidade computacional é outro exemplo de teoria clássica, ok?
1950, 1960, 1970. É importante saber reconhecer quando um algoritmo é de tempo polinomial ou exponencial, quando um problema pode ser resolvido por uma técnica conhecida como divisão em conquista ou programação dinâmica, ou algoritmos gulosos, e quando um problema tem algoritmo polinomial, da classe P, por exemplo, seu problema de decisão, ou provavelmente não tem, classe NP difícil. O que quer dizer isso aqui? Aqui eu resumi basicamente os 3 momentos da disciplina, né? Você conseguir reconhecer quando um algoritmo dado é de tempo polinomial ou exponencial, ou seja, analisar o tempo de um algoritmo, é uma coisa importante, né? Outra coisa, dado um problema, resolver esse problema com alguma técnica, divisão em conquista, ou programação dinâmica, ou algoritmos gulosos, fazer um algoritmo guloso para o seu problema, ou, dado um problema, saber reconhecer se ele é muito difícil, se ele é da classe NP difícil ou não, né? Então, tem a ver com a complexidade de problemas. Ou seja, 3 momentos da disciplina. 1, analisar algoritmos, análise de algoritmos. Outro, construção de algoritmos, usar uma técnica, programação dinâmica, divisão e conquista. Outra, complexidade computacional, saber classificar o seu problema, sendo da classe P, classe NP difícil. Ok? Perfeito. Então, para cada um desses momentos da disciplina, um desses grandes temas, haverá uma prova. Prova 1, análise de algoritmos. Prova 2, construção de algoritmos. Prova 3, complexidade computacional. Perfeito? Para cada prova, antes dela, vai ser liberada uma lista de exercícios. A prova é sempre bem baseada na lista de exercícios. Vamos começar aqui com um problema da primeira parte, a análise de algoritmos. Tá? Um exemplo é o problema de ordenação de um vetor. Rearranjar um vetor em ordem crescente. Ou seja, nós vamos receber um vetor e queremos colocá-lo em ordem crescente. O primeiro elemento é menor ou igual ao segundo, que é menor ou igual ao terceiro, que é menor ou igual ao último. Por exemplo, dado aqui esse vetor, 22, 33, 33, 44, 55, 11, 9, 9, 22, 5, 5, 7, 7, ele claramente não está em ordem, nós queremos que ele fique em ordem, fique assim, no final. Tá? Ok. Deixa eu maximizar aqui. Um algoritmo muito conhecido é o algoritmo ordena por inserção, também chamado insertion sort. É um algoritmo de ordenação de cartas. A gente considera que cada elemento do vetor é uma carta que nós estamos recebendo e nós já vamos ordenando, né, na mão da gente. Ok? A1 é a primeira carta, não precisa ser ordenada, é por isso que o J aqui vai começar em 2, eu já vou ler aqui o algoritmo. A J é a jésima carta recebida. A chave aqui do algoritmo é a carta que a gente está analisando em cada momento. Tá? Então, ordena por inserção. Esse aqui é um modo clássico da gente escrever. Quando eu escrevo assim, A1N, desse modo, isso quer dizer que é um vetor dos índices 1 até o índice N, são as posições no vetor. A primeira posição é a posição 1, a última posição é a posição N. Não são os valores. Aqui, o algoritmo recebe um vetor A com N elementos. São as duas informações importantes, o vetor e o número de elementos. Para J variando de 2 até N, faça. Chave recebe AJ. Ou seja, chave é a carta que a gente está analisando no momento. A primeira carta a gente não precisa muito analisar. A gente vai começar a analisar da segunda. Mas é claro que a segunda eu vou comparar com a primeira já já. I recebe J menos 1, eu estou olhando antes da carta, né? Enquanto I for maior ou igual a 1 e a I for maior do que chave, faça. Então, se a carta anterior for maior do que a carta que eu estou analisando, a I mais 1 recebe a I, eu coloco ela para frente, abrindo espaço para a minha carta. Eu estou procurando em qual posição eu vou colocar a carta, né? E I recebe I menos 1, estamos andando para trás. Vamos fazer isso enquanto a I for maior do que chave ou I for... Né? Enquanto I for maior do que chave, I maior ou igual a 1. Quando I virar 0, por exemplo, acaba. Chegou no final do vetor. Né? Quando sair desse enquanto, nós encontramos a posição da carta. Aí mais 1 recebe chave. Por exemplo, aqui nessa figurinha, imagina que o J está nessa posição. Ou seja, chave é o valor 11. Então, nós vamos andar, o I vai começar em J-1, o I vai andar para trás. Então, 11 vai ser comparado com 55. 55 é maior do que a chave, que é o 11. Então, ele vai copiar para frente. 55 vai ser escrito aqui. 44 é maior do que 11, vai ser escrito aqui. 33 é maior do que 11, vai ser escrito aqui.
33 modo que 11 vai ser escrito aqui, 33 modo que 11 é escrito aqui, 22 modo que 11 vai ser escrito aqui, e agora o i, que estava 1, vai virar 0. Né? Como virou 0, sai do enquanto, e vai ser copiado na posição 0 mais 1, 1. O 11 vai ser copiado bem aqui. Perfeito? Vai ficar 11, 22, 33, 33, 44, 33, 33, 33, 44, 55 aqui. Só mais um exemplo rápido. Quando tivermos agora o J, no próximo valor do J, que vai ficar aqui em cima do 99, 99 vai ser comparado com 55, que vai estar aqui. Já vai ser, né, o 55, ele não é maior do que o 99, que vai ser a chave nesse momento. Então, ele nem vai entrar nesse laço. Né? Já vai copiar o 99 aqui mesmo, no mesmo lugar, ou seja, em cima dele mesmo. Ok? Perfeito. Dado esse algoritmo, nós podemos analisá-lo de vários modos. Podemos analisar quanta memória esse algoritmo usa. Aqui, no caso, não criamos a memória adicional, é só o tamanho do vetor mesmo. Podemos analisar também a correção do algoritmo. O algoritmo faz o que prometeu? Podemos analisar também o tempo de um algoritmo. A análise do desempenho, a análise do tempo do algoritmo. Tá? Perfeito. Para analisar a correção de um algoritmo, nós temos que procurar uma invariante do problema, do algoritmo. Algo que está acontecendo sempre, ao mesmo tempo. E o que é aqui nesse caso? No início de cada iteração, o subvetor A, da primeira posição até a posição J-1 é crescente. Por exemplo, quando o J for 2, o A1 até 1, ou seja, só o elemento A1, ele já está ordenado, só um elemento já está ordenado. Quando o J for 2, quando o J for 3, quer dizer, o A1 até 2, né, posição 1 e 2 já está em ordem. Aqui nesse exemplo, quando o J for nessa posição aqui sobre o 11, na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando o J for 7, aqui, ó, do 1 até o 6, ó, já está ordenado. Quando o J virar aqui o próximo valor, 8, vai ficar 11, 22, 33, 33, 33, 44, 55. Daqui até aqui estará ordenado, vai ter um 55 aqui. Perfeito? Se vale isso na última iteração, o algoritmo está correto. Tá? É basicamente quase uma espécie de indução matemática para algoritmos. Né? Procurar um invariante. Para J de 2 até N, faça, aqui, ó, que eu acabei de falar, 22 até 55 está ordenado. Vale na primeira iteração, é verdade, o elemento A1 já está ordenado. Se vale em uma iteração, vale na seguinte, aqui seria a hipótese da indução, o passo da indução. Só que a diferença que a gente tem aqui de indução matemática é que tem que observar se também vale no final. Ok? Perfeito, porque vale aqui, ó, A de 1 até J-1 é crescente, aí a gente tem que verificar só se no final também funciona e realmente funciona. O último elemento vai ser colocado na posição dele no vetor ordenado. Então, esse algoritmo de ordena por inserção, o insertion sort, ele funciona. É um algoritmo correto. Também podemos analisar a correção do algoritmo, tá? Analisar o tempo do algoritmo. Quanto tempo ele consome? Uma análise muito simplória seria o quê? Tentar fazer uma regra de 3. Para um vetor de 10 elementos, o tempo é tanto. Fazia uma conta lá, analisava o tempo numa implementação. Então se para tamanho 10 vale tanto, para tamanho 100 é só multiplicar por 10, né? Mas não funciona isso. Não é isso? Não necessariamente vai dar certo, porque o tempo do algoritmo pode não ser uma função linear, né? Para ser proporcional tem que ser linear. E nesse caso aqui não vai ser. Então, um outro modo de analisar é fazendo uma suposição. Aqui é um tipo de análise que eu vou mostrar, que não é muito comum, mas que funciona bem. Vou explicar já melhor. Suponha que cada linha gasta uma unidade de tempo. É uma suposição forte, mas é uma suposição aqui a gente não vai conseguir medir isso em milissegundos ou microsegundos, mas no final vai dar uma análise mais ou menos correta. Então, deixa eu explicar. Então, vamos analisar aqui linha por linha do algoritmo. Na linha 1, a linha 1 é executada quantas vezes? Ó? Quais são os valores que o J assume? O J varia de 2 até N. Só que na primeira linha, o J também pode ser N mais 1. Então, vai ter uma hora que o J vai virar N, depois ele vai virar N mais 1, percebe que passou de N e sai. Né? Então, ele vai de 2 até N mais 1, é como se fosse de 1 até N, é repetida N vezes a primeira linha.
A segunda linha, como o J na segunda linha, na terceira linha e na sétima linha não vale n mais 1, vai só de 2 até n menos 1, então nós teremos n menos 1 execuções, né? De 2 até n, quer dizer, de 2 até n, é como se fosse de 1 até n menos 1, tem n menos 1 execuções, n menos 1, n menos 1, n menos 1, a linha 2, 3 e 7. Vamos deixar 4 para depois, vamos analisar a linha 5 e 6, que estão aqui no mesmo nível, né? Quais são os valores que a linha 5 e a linha 6, quais são o número de execuções da linha 5 ou da linha 6? Vai ser o mesmo valor, né, para cada uma delas. Vamos analisar os valores que o i pode assumir. Quando o j for 2, o i só pode ser 1. Quando o j for 3, o i pode ser 1 e 2. Quando o j for 4, o i pode ser 1, 2 e 3. Então, aqui, ó, 1, o i pode ser 1, o i pode ser 1 e 2. Quando o j for 4, o i pode ser 1, 2 e 3. Né? Quando o j for n, o i pode ir de 1 até n menos 1. Né? Então, no pior caso, né, a linha 5 será executada essa quantidade de vezes. 1 mais 2 mais 3 até n menos 1. São os valores que o i pode assumir. Isso aqui é a soma de Gauss, n vezes n menos 1 sobre 2 para a linha 5 e também para a linha 6. Ok? Perfeito. E a linha 4? A linha 4, mesmo aquela mesma história da linha 1, o j podia ser até n mais 1. Então, o i pode ser igual a j também. E quando ele percebe, quer dizer, o i pode chegar até 0, é o contrário, né? Ele está decrescendo. O i pode chegar a 0 e sai. Então, ele tem um valor a mais. Então, ao invés de 1, o i pode ser, por exemplo, quando o j for 2, o i pode ser 1 e 0, são dois valores. Quando o j for 3, o i vai poder ser 2, 1 e 0, são três valores. Então, acrescentando o 0 aqui, que o i vai poder assumir esse valor, vai repetir uma vez mais para cada iteração, né? Então, 2 mais 3 até n, aqui uma sominha de PA, n menos 1, número de elementos, n mais 2, o primeiro mais o último, sobre 2, tá? Essa análise que nós estamos fazendo é a análise de pior caso. A linha 5 e a linha 6, quando ela é executada o número máximo de vezes. Então, o que é essa análise de pior caso? É analisar um algoritmo considerando instâncias em que ele vai levar o maior tempo possível. Fixa um tamanho n, né, da entrada, e para uma entrada de tamanho n, qual é o maior valor que ela pode assumir, o tempo, né? Qual é o maior valor de tempo que pode levar, tá? Considerando aqui aquela suposição, uma unidade de tempo para cada linha. Perfeito? Análise de tempo de pior caso, instâncias de tamanho n que levam o maior tempo possível. No caso específico do algoritmo insertion sort, qual será o que vai demorar mais? É o vetor em ordem decrescente, né? Imagina aqui que nós temos, aqui, por exemplo, 11, o j, aqui na posição j, posição j igual a 7, o valor é 11, a j igual a 11. Ele vai ter, o i vai andar tudo para trás até colocar o 11 bem aqui nessa posição. No caso do 22, ele vai ter que andar bastante para trás, não vai andar tudo, vai andar muito. Tá? Então, no pior caso, é quando o i tiver que ir até o valor 0. Tá? É o pior caso, é o que vai levar mais tempo. Então, fazendo aqui uma soma dos valores, nós temos aqui n ao quadrado sobre 2, n ao quadrado sobre 2, n ao quadrado sobre 2, dá 3 meios de n ao quadrado. 3n ao quadrado sobre 2. Aqui nós temos n, 1, 2, 3, 4n. Aqui tem menos n sobre 2, menos n sobre 2 dá menos n, então fica 3n. E aqui tem 2n menos n dá n sobre 2. Então fica 3 mais 1 meio dá 3,5, que é 7 meios de n. Menos 4, que tem menos 1, menos 2, menos 3 aqui. Aqui tem menos 1 vezes 2 dá menos 2, sobre 2 dá menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Unidades de tempo. Com essa suposição de uma unidade de tempo por linha, tá bom? Essa análise que nós fizemos foi uma análise de pior caso. E qual seria o melhor caso? Considerando o algoritmo, né? E olhando instâncias de tamanho n que levam o menor tempo possível. Qual seria a melhor situação para esse algoritmo? No caso específico do algoritmo insertion sort, é o vetor em ordem crescente. Lembra, quando nós estávamos analisando o J aqui em cima do 99, quando comparávamos com o anterior, que seria o 55, que estaria aqui, o 11 estaria aqui, 11, 22, 33, 55 aqui, 99 ia ser comparado com 55 e ia ver que o 99 é maior, não ia andar mais nada para trás, já iria analisar o seguinte. Se o vetor já estivesse em ordem, eu só iria analisando
o para trás. É como se você estivesse recebendo cartas já na ordem, você já vai colocando na ordem bonitinho. É bem rápido fazer isso, né? Então, aquela mesma análise de tempo. A linha 1 é executada N vezes, a linha 2 é executada N menos uma vezes, a linha 3 e a linha 7 também, N menos uma vezes, mas a linha 5 e a linha 6 não seria executada nenhuma vez, 0 vezes. A linha 5 e a linha 6, se o vetor estiver em ordem crescente. E a linha 4, já que a linha 5 e a 6 não é executada nenhuma vez, a linha 4 é executada N menos uma vez. Que aqui já observa, já pula para a linha 7 direto. Somando aqui os tempos, N, 2N, 3N, 4N, 5N, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 5N menos 4, ordem N. Nós vamos dizer que esse algoritmo é a ordem, o tempo dele de melhor caso é da ordem de N. É uma ordem linear. Um tempo linear de melhor caso. Mas de pior caso é N ao quadrado. Ok? Perfeito. Então, já mostrei que podemos analisar um algoritmo, analisar o tempo do algoritmo no melhor caso, no pior caso. Em geral, o que a gente analisa é o pior caso. É o pior que a gente pode esperar da execução daquele algoritmo. Agora, é o seguinte, a suposição que nós fizemos era de que cada linha era uma unidade de tempo. Isso é razoável? Não é muito. Isso vai depender do computador. Então, esse valor 3 meios de N ao quadrado, o 3 meios não é para valer. Mas o que é para valer é o crescimento da função, é o n ao quadrado. O n ao quadrado sim é para valer, só depende do algoritmo. Esses outros fatores, 3 meios, 7 meios de n, menos 4, isso daqui depende do hardware, depende do computador, depende se está o algoritmo executando com outro algoritmo em paralelo, né, que vai gastar mais tempo, dividir né, o sistema operacional e tal. O que é para valer aqui, o importante não são esses números, é o n ao quadrado, é a ordem de crescimento da função do tempo de pior caso, né? E aqui no caso do melhor caso, na situação de melhor caso, né? O 5 não é importante, o menos 4 não é importante, o que é importante aqui é a ordem de crescimento, é n. No melhor caso, esse algoritmo é linear. No pior caso, esse algoritmo é quadrático, n ao quadrado, tá bom? Perfeito. Outra tática para se analisar o algoritmo, aqui na situação do pior caso, é não analisar linha por linha, mas tentar observar onde é que ele gasta mais tempo, né, que é justamente nas comparações, aí maior do que chave, né, analisar aqui o número de comparações que são feitas. Analisando esse número de comparações, nós vemos que dá basicamente o número de execuções da linha 5 e 6, ordem de n ao quadrado, ou aqui no caso a linha 4, né? Perfeito? De novo, 1 meio aqui não é para valer, o importante é n ao quadrado, tá bom? Ou seja, ao invés de fazer linha por linha, contar quanto é, você vai logo onde gasta mais tempo. Você já sabe, aqui é a linha 4 que vai gastar mais. Quanto tempo a linha 4 é executada? Ordem de n ao quadrado. Perfeito, n ao quadrado. N ao quadrado é a informação valiosa. Ele mostra a evolução de tempo com n. Quando nós temos entrada de tamanho n, o tempo é n ao quadrado, da ordem de n ao quadrado. Se eu dobro a entrada, o tempo quadruplica. Se eu multiplico a entrada do tamanho por 10, o tempo vai multiplicar por 100. Essa é o importante para a gente. Se o tempo de um algoritmo para uma certa entrada é n, quando eu multiplicar por 2, vai quadruplicar. Bom? Então, resumindo aqui a análise de algoritmos, nós vamos ter problemas, cada problema tem uma instância do problema, que no caso de ordenação é um vetor, e o tamanho do vetor. O que é o tamanho de uma instância? No caso de um vetor, é o número de elementos, no caso de uma matriz, também será, no caso de um grafo, talvez o número de vértices, ou talvez o número de arestas, a gente vai ver depois. Né? Dado um algoritmo, nós vamos analisar um algoritmo, nós não vamos, aqui na primeira parte da disciplina, construir um algoritmo, a gente vai receber um algoritmo pronto e vamos analisar esse algoritmo. Vamos analisar esse algoritmo com relação à corretude dele. Esse algoritmo é correto? Quanto tempo ele leva? Quanta memória ele gasta? Né? E analisar o desempenho em função do tamanho das instâncias. Tá? É uma ordem de n ao quadrado, ordem de n ao cubo. Analisar o pior caso, dado um algoritmo e um tamanho de instância, quais são as instâncias desse algoritmo que levam maior tempo. Né? A gente pode analisar também o melhor caso,
qual seria o mais rápido, né? Esse algoritmo, ele é interessante, o insertion sort, porque ele pode ser muito rápido, dependendo da entrada, mas ele pode ser muito lento. N ao quadrado, para algoritmo de ordenação, é considerado ruim, tá? Perfeito. E a gente quer uma análise que seja independente do computador e da implementação, né? Então, nós vamos nos livrar dessas constantes e nos atermos apenas ao crescimento da função n ao quadrado. Então, para isso, na próxima aula, nós vamos ter que aprender sobre notação assintótica, notação O, notação ômega e notação teta. Ok? Então, é isso.